paz de Cristo a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1. A gente vai ler o versículo 1, 2 e o 11. Então é Mateus 4, versículo 1. Se alguém precisar de ajuda, é só levantar a mão, que vai nos ajudar. Tem uma irmãzinha ali que está precisando de ajuda ali atrás, ou quem puder ajudar. Levantar, continua com a mão levantada aí, que alguém vai te ajudar. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 1. Nem todo mundo achou? Então vamos ler lá. Tentação no deserto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Aí depois a gente vai lá no 11. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavras para a nossa salvação. Amém? Essa passagem é bem conhecida, né? Somente nesse tempo de Quaresma, né? Então ela é bem conhecida essa passagem, mas a gente vai refletir um pouquinho mais nela, amém? Então assim, ó, vamos pensar aqui pra gente ir mais profundo nessa palavra. O que ela narra? Ela narra, depois que Jesus é batizado, ele vai para o deserto. E nesse deserto, ele jejua por 40 dias e 40 noites. Mas ele não só jejuou, tá? Sim, ele realmente se retirou, né? Se guardou, orou, são várias coisas. E esse deserto que diz aqui na palavra não é um lugar assim, é um lugar físico, mas assim, o significado exato do deserto aqui não é um lugar geográfico que a gente pode dizer, olha, ele foi para tal deserto, mas é um momento onde ele se retirou sozinho, né, com todos os pensamentos dele, com todas as dúvidas, porque Jesus era um homem, então ele tinha suas dúvidas, com todas as coisas que estavam passando na mente dele naquele momento. Ele se retirou, né, durante esse período para que ele pudesse jejuar, se achegar mais a Deus. Então foi um momento que ele se retirou. Então o deserto, na verdade, é um estado de espírito nesse momento de Jesus, tá? E não só, Jesus não só se retirou, orou, mas no momento que ele estava nesse deserto, eu estou lendo um livro que conta um pouco assim, algumas visões de uma freira, que ela teve algumas visões, e conta algumas partes da vida de Jesus. E vai dizer no livro, nessa parte do deserto, que durante esse período que Jesus estava no deserto, além de ele orar, jejuar, ele também teve várias visões. Jesus teve várias visões do que iria acontecer com ele. E no momento dessas visões, ele, por todas as vezes, ele teve que aceitar aquilo. Então assim, era um momento realmente de luta, né, entre Jesus homem e Jesus Deus, porque Jesus ali ele estava carne, né, ele estava como cada um de nós, ele tinha suas angústias, ele tinha suas dúvidas, e ali foi apresentado para ele todo o sofrimento nesse momento, e em todos os momentos ele aceitou.
foi um momento realmente daquela luta, de realmente não se deixar cair na tentação que o demônio estava colocando e ao mesmo tempo aceitar aquilo que Deus, né, estava oferecendo para ele, e também aceitar aquilo que Deus estava fazendo naquele momento, que era realmente consolá-lo, né, dar forças, porque Jesus teve que ter muita força para estar nesse momento, amém? E assim, referente a todo isso, falando do deserto, falando de Jesus, e nós passamos também por um deserto, como todo cristão, não só por um, mas por vários na nossa vida. São momentos assim que nós vivemos também de deserto, que podem ser por diversas coisas que acontecem na nossa vida. Podem ser por uma enfermidade que a gente vive, que nos faz ter um deserto. Pode ser por um desemprego, pode ser por problemas familiares, pode ser por um vício, pode ser por problemas no casamento, pode ser por um afastamento nosso de Deus, um afastamento nosso da igreja. Então, assim, são várias coisas que nos faz viver este deserto, tá? E este deserto, ele não significa, né, como até mesmo eu partilhei aqui, não significa, assim, um momento só de sofrimento, mas é um momento também de a gente, aos poucos, ir crescendo com ele. Então, assim, todos nós passamos por desertos, não só um, mas vários. Mas a diferença é que o deserto não pode ser para a gente uma queda, né? Não pode ser uma queda nas nossas vidas. O deserto, ele não pode ser um momento de queda, mas um momento de evolução e crescimento para que a gente consiga alcançar a graça maior que o Senhor tem para nós. Então, assim, neste momento que nós passamos de deserto na nossa vida, como eu disse, são várias situações que nos levam ao deserto, vão surgir várias situações também de tentações na nossa vida, para que a gente fraqueje, de a gente conseguir a graça que o Senhor tem preparado para nós. São as tentações que o inimigo coloca, muitas vezes dizer assim, tá na hora de desanimar porque não vai dar certo, olha, você não vai conseguir. Aí vem a tristeza, né, que o inimigo vai jogando nas nossas vidas, as faltas de esperança, e tudo isso só vai nos alimentando para que a gente fique cada vez pior. Mas como Jesus aqui, ele foi fiel e permaneceu firme, nós também temos que permanecer firmes, porque como Jesus, a todo momento que ele esteve nesses 40 dias lá sofrendo, lá com as dúvidas dele, com os problemas dele, Deus estava ao lado dele, Jesus está ao nosso lado, porque ele passou por esse deserto e ele sabe como é complicado, ele sabe como é difícil muitas vezes a gente tomar uma decisão de mudar de vida realmente, como é difícil a gente muitas vezes deixar um vício. O Senhor sabe o quanto é difícil, o Senhor sabe o quanto é difícil muitas vezes a gente está no nosso comodismo de não estar mais próximo de Deus por simples comodismo, simples preguiça mesmo de vir à igreja, simples preguiça de orar, de nos colocar na presença de Deus, de realmente nos entregar completamente ao Senhor. Então, na verdade, o Senhor sabe de tudo isso, Ele sabe quais são os nossos desertos, Ele sabe onde aperta o nosso carro, o Senhor conhece, Ele sabe assim, que o que nos tenta também, o Senhor sabe quais são as coisas que, se o inimigo colocar na nossa vida, vai nos fazer fraquejar, né? E muitas vezes a gente se revolta nesse momento de deserto que a gente passa, a gente acaba revoltado, porque a gente não quer aceitar viver aquilo. E aí, na nossa revolta, a gente acaba caindo nas tentações que o inimigo vai jogando. E a gente não pode, gente. A gente tem que permanecer firmes e pedir sempre a força do Senhor, para que a gente
vida, por esses momentos complicados que não são fáceis, né? Muitas vezes a gente pensa em todos os momentos em desistir, principalmente muitas vezes nas nossas próprias vidas. Quantas vezes a gente já não pensou isso, né? Acho que já teve gente que pensar isso, né? De estar passando por uma dificuldade tão grande que chega a falar para o Senhor: Senhor, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Então, assim, a gente vai passando por esses desertos tão difíceis, mas o Senhor sabe como são eles. E Ele está ali para nos fortalecer. Então, basta a gente pedir esse fortalecimento para o Senhor, que o Senhor está lá para nos dar. Não podemos deixar de lado o Senhor neste momento, porque o que acontece muitas vezes nos nossos desertos é a gente esquecer de Deus, em vez de a gente crescer e aprender, né, quais são os nossos erros, porque assim, também acontece isso, porque se a gente está num deserto de vício, né, ou de pecado, na verdade, porque existe o deserto do pecado também. Então, o que acontece quando a gente está nesses desertos? A gente tem que ter uma mudança naquele momento. E para que a gente tenha essa mudança, a gente tem que se achegar a Deus. E muitas vezes a gente quer por si só, né? Ah, não, eu sozinho eu consigo. Eu sozinho eu vou. Eu sozinho vou fazer e acontecer. E não é bem assim. É só com Deus que a gente vai conseguir. Porque aí Ele vai nos ensinando os caminhos, Ele vai nos ensinando o que está errado e o que está certo na nossa vida. E Ele vai nos ajudando a fazer as escolhas certas, porque Ele sabe qual é o melhor para cada um de nós. Então Ele vai nos ajudar a escolher o certo. E assim a gente vai crescendo espiritualmente. Porque quando a gente passa por esse momento, e se a gente se achega mais a Deus, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente se coloca mais na presença do Senhor, a gente procura ir mais às missas. Ah, se a missa é só de domingo, procura um lugar que tem outras vezes na semana. Tudo isso no caso, porque o momento de deserto é realmente um momento de secura. Então, se é um momento de secura, de todas as maneiras, a gente tem que se preencher e se molhar de algo. A gente tem que tornar aquele deserto realmente um manancial. E não adianta a gente querer se molhar de outras coisas, das coisas do mundo e das tentações que o inimigo vai querendo jogar nas nossas vidas. Porque se a gente querer se molhar, colocar essas tentações, não vai adiantar nada, vai ficar cada vez mais seco. Mas se a gente se achegar a Deus e se achegar às coisas de Deus, realmente, esse nosso deserto que estamos vivendo, ou que vivemos ou vamos viver, vai ser muito mais fácil. Porque Deus vai nos direcionando e vai nos ajudando a passar por ele. Ele vai nos conduzindo por esses
mesmo com o sofrimento, você sabe que o Senhor está ao seu lado. E muitas vezes o nosso deserto, como eu disse, ele acontece várias vezes na nossa vida, até mesmo porque a gente acaba passando por ele mais ou menos. Então aí a gente não aprende muita coisa. Por exemplo, o deserto de vícios, né? Quando a gente tem várias recaídas e várias recaídas, é difícil, mas aí a gente não pode ficar recaindo. A gente tem que aprender, né? Com esse passo, com essa decisão de mudar de vida. A gente tem que aprender com essas coisas e crescer e sair disso. E como outros também, a gente tem que crescer. Nós temos que crescer, se achegar mais a Deus e estar mais próximo de Deus com tudo isso. E não se afastar dele com isso. Amém? Que a gente possa se levantar um momento. E assim, onde nós estamos passando por desertos nesse momento. E é só o Senhor realmente para nos dar forças, coragem para superar tudo isso. Então que nós possamos neste momento fechar os nossos olhos. Você que está passando por um deserto agora, seja qual for, você sabe qual é o seu deserto, você que sabe qual é a situação que você está passando hoje. Você conhece qual é a sua situação e o Senhor conhece qual é a sua situação. Que você possa pedir ao Senhor neste momento, que o Senhor venha de encontro à tua vida, venha de encontro desse deserto, que Ele possa te dar forças para superar, que o Senhor possa te dar força para superar toda a tentação, que o Senhor possa te dar força para permanecer firme na presença dEle, não desanimar, mas se achegar mais a Ele, que o Senhor possa te dar coragem para enfrentar todas as barreiras, todos os bloqueios, todas as coisas que podem acontecer neste momento, que o Senhor te dê coragem para superar tudo isso. E você que de repente não esteja, de repente você diga assim, não, eu não estou passando por deserto nenhum, eu não tenho problema nenhum neste momento, que você possa